Você já se perguntou até onde iria para seguir ordens? Ou o que faria se estivesse diante de uma escolha que pudesse manchar sua consciência para sempre? A verdade é que a linha entre o bem e o mal é mais tênue do que você imagina. E qualquer um de nós pode se encontrar do lado escuro. Vivemos em um mundo onde pessoas comuns, com sonhos e aspirações, são puxadas para o abismo da crueldade. Olhe para a história. Homens e mulheres que, em nome da obediência, cometeram atrocidades indescritíveis. Eles eram monstros ou apenas indivíduos perdidos em um mar de conformidade? Agora, reflita sobre um momento em que você estava sozinho e fez algo que sabia ser errado. Lembra daquela vez em que, em um impulso, pegou um doce da mesa da recepção no trabalho, pensando que ninguém notaria? Ou aquela vez em que não devolveu o troco a mais que recebeu, apenas porque era fácil? Essas pequenas decisões, tomadas em momentos de fraqueza, revelam algo profundo sobre nós mesmos. Hoje vamos explorar a perturbadora jornada de Adolf Eichmann, um homem cuja vida nos força a confrontar a verdade desconfortável, a banalidade do mal. Ele não era um demônio, era um burocrata, um homem comum que se tornou cúmplice de um dos maiores horrores da história. Eichmann foi o responsável por organizar o transporte de milhões de judeus para campos de concentração, onde muitos enfrentaram a morte em câmaras de gás. Prepare-se para questionar tudo o que você pensava saber sobre moralidade, responsabilidade e a natureza humana. Você pode ser um herói ou um vilão, e a escolha pode depender de circunstâncias que você nunca imaginou enfrentar. Fique conosco, pois este é um mergulho profundo na psique humana, onde você descobrirá que a verdadeira escuridão pode estar mais próxima do que você pensa. Adolf Eichmann não era um monstro nascido das sombras. Ele era um homem comum, um burocrata que acreditava estar apenas cumprindo seu dever. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi responsável pela logística de um dos maiores genocídios da história, o Holocausto. Ele organizou o transporte de judeus de suas casas, condenando-os a uma morte certa em campos como Auschwitz e Treblinka. Eichmann não viu as vítimas como seres humanos. Para ele, eram apenas números, estatísticas que precisavam ser administradas. Muitos de nós acreditamos que estamos imunes a esse tipo de corrupção moral. A verdade é que Eichmann e milhares de outros como ele eram pessoas comuns como você e eu, que sucumbiram ao poder da obediência e da conformidade. Estudiosos como Hannah Arendt analisaram essa transformação e a chamaram de a banalidade do mal. Para eles, a verdadeira traição à moralidade não vem de um desejo intrínseco de fazer o mal, mas sim da aceitação passiva de ordens e normas estabelecidas. No julgamento de Eichmann, a pergunta que pairava no ar era: ele era um criminoso ou apenas um homem seguindo ordens? Eichmann alegou repetidamente que estava apenas executando instruções superiores, defendendo suas ações como parte de seu dever. Mas até que ponto isso é aceitável? Como você se sentiria se estivesse em sua posição, justificando suas ações como apenas cumprindo seu dever? Esses dilemas éticos nos forçam a confrontar o que significa ser moralmente responsável em um mundo que frequentemente nos diz para seguir regras, mesmo que elas sejam injustas. Essas questões nos levam a refletir sobre a moralidade em nossas próprias vidas. Pense em momentos em que você se viu pressionado a agir contra seus princípios, mesmo que levemente. Quantas vezes você optou por ficar em silêncio quando presenciou algo errado, pensando que não era sua responsabilidade? Ou quando ignorou uma injustiça por ser mais fácil? Esses pequenos momentos de escolha são reveladores. Lembre-se daquela vez em que no trabalho alguém fez uma piada de mau gosto e você riu nervosamente, mesmo que não achasse engraçado. Você não estava apenas se conformando,
mas também permitindo que o comportamento desrespeitoso se perpetuasse. Essa mesma dinâmica ocorre em escalas muito maiores, onde a pressão social pode levar as pessoas a se desumanizarem e a desumanizar os outros. A lição aqui é clara. A escuridão pode se infiltrar nas vidas de pessoas que se consideram boas, e isso pode acontecer sem aviso. Mas há uma escolha a ser feita. A pergunta que precisamos responder é: o que nos separa dos horrores que Eichmann ajudou a perpetrar? É hora de refletir e confrontar a parte de nós que pode ser levada a esse caminho. Desumanização é um dos mecanismos mais poderosos que pode levar uma sociedade ao colapso moral. Ao rotular os outros como outros, inimigos ou animais, tornamos mais fácil justificar a violência e a crueldade. Um exemplo moderno disso pode ser encontrado nas retóricas políticas que desumanizam grupos inteiros. Quando os refugiados são descritos como invasores, ou quando minorias são alvo de discursos que os retratam como uma ameaça, a empatia é apagada e a crueldade se torna mais aceitável. Isso nos leva a questionar: quantas vezes nos permitimos ver o outro como algo menos que humano? Por outro lado, também podemos escolher a empatia. Pense em um momento em que você se viu em uma situação de injustiça e decidiu agir, mesmo que isso significasse sair da sua zona de conforto. Essas escolhas são o que nos distingue. Elas não apenas moldam o nosso caráter, mas também o caráter da sociedade em que vivemos. Outro fator crucial que contribui para a transformação de pessoas boas em perpetradores de mal é a obediência à autoridade. Experimentos como o de Milgram demonstraram que indivíduos normais podem infligir dor a outros, simplesmente porque uma figura de autoridade ordenou. No experimento, 65% dos participantes aplicaram choques letais a pessoas que nem sequer conheciam, apenas porque um homem de jaleco os instruía a continuar. Esse tipo de conformidade é alarmante. Estamos dispostos a sacrificar a nossa moralidade em prol da obediência? Se você estivesse em uma situação semelhante, teria coragem de parar e questionar a ordem? A resposta não é simples, e isso é o que torna essa questão tão perturbadora. A perda de responsabilidade pessoal é outra dinâmica crítica. Quando a responsabilidade é diluída em uma multidão, ou quando alguém acredita que não é sua culpa, as ações se tornam mais extremas. Essa desindividualização permite que a crueldade se instale, pois as pessoas sentem que suas ações não podem ser rastreadas até elas. Imagine-se em uma multidão vendo alguém sendo injustamente tratado. Se ninguém intervém, a pressão de não agir pode ser imensa. A ideia de que suas ações não podem ser rastreadas até você se torna uma armadilha. Essa dinâmica é evidente em grupos grandes, onde o anonimato pode levar a um comportamento extremamente negativo. Quantas vezes você, escondido atrás de uma tela, já disse algo que nunca diria pessoalmente? O anonimato nos dá uma falsa sensação de segurança e muitas vezes nos leva a comportamentos que desumanizam os outros. O que isso diz sobre nós? A verdade é que todos nós temos a capacidade de fazer o bem ou o mal. A linha que nos separa é finíssima e é preciso estar vigilante. A leitura do livro O Efeito Lúcifer, de Philip Zimbardo, nos mostra que a situação e o contexto podem moldar nossas ações de formas inesperadas. Ninguém é imune a isso, e a autoconsciência é nossa maior aliada. Ao longo deste vídeo, exploramos a vida de Eichmann e como ele, um homem comum, se tornou um agente de um dos maiores horrores da história. Mas também examinamos como essas questões se manifestam em nossas vidas cotidianas. Agora, a escolha é sua. Que tipo de pessoa você quer ser? É hora de agir com coragem e responsabilidade, não apenas quando é conveniente, mas sempre. Reflita sobre isso.
Em que momentos da sua vida você se sentiu pressionado a agir contra seus princípios? Quando foi a última vez que você decidiu ficar em silêncio quando deveria ter falado? Ou, ao contrário, se levantou para defender alguém, mesmo que isso significasse ir contra a corrente? Essas decisões, muitas vezes pequenas, moldam nosso caráter e revelam nossa verdadeira natureza. O livro O Efeito Lúcifer, de Philip Zimbardo, nos ensina que, sob circunstâncias específicas, qualquer um de nós pode ser levado a atos de crueldade. Contudo, Zimbardo também nos oferece uma centelha de esperança. Assim como podemos ser puxados para o abismo, também temos a capacidade de nos elevar e fazer o bem. O mesmo ambiente que pode transformar alguém em um vilão, também pode criar um herói. Então, ao sair deste vídeo, leve consigo uma pergunta fundamental. Que tipo de pessoa você deseja ser? Você pode ser a mudança que deseja ver no mundo. Cultive a empatia, questione a autoridade e não tenha medo de assumir a responsabilidade por suas ações. O verdadeiro heroísmo muitas vezes surge em momentos de desafio, quando decidimos agir de acordo com nossos princípios, mesmo que isso não seja o mais fácil. Na vida, o que fazemos e como nos comportamos diante das adversidades define quem somos. É fundamental reconhecer que todos nós temos o potencial tanto para o bem quanto para o mal. A escolha é sempre nossa. Ao final do dia, quando olhar para o espelho, que imagem você gostaria de ver refletida? Em última análise, todos nós temos o potencial para a bondade e a maldade. O que fazemos com isso é o que nos define.